Olá, meus irmãos, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nós nessa manhã. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar mais uma vez aqui diante dos irmãos, realizando a nossa palavra pela manhã. Aqui hoje quero deixar algo para os irmãos acerca do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Tem por título A Pesca Maravilhosa e os Primeiros Discípulos. Vamos lá? Você que vai estar nos acompanhando aí. Estamos aqui com a nossa palavra pela manhã. Amém? Lucas, capítulo de número 5. Daqui a pouco eu estou saindo para o trabalho, mas hoje estou gravando da minha casa novamente, do meu quintal. Não estou do meu trabalho, mas daqui a pouco estarei lá. Mas quero deixar para vocês aqui em Lucas, capítulo de número 5, alguns versículos só. Quero deixar o versículo de número 5, Lucas 5:5, que diz: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Vamos de novo? E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Deixar aqui para os irmãos essa palavra. Agora pela manhã, eu dei um título que diz Quando a aposta falha. Quando a aposta falha. Então, quer dizer, dá para nós termos uma noção mais ou menos do que Deus quer falar conosco nessa manhã. Está no ar a palavra pela manhã. Amém? Meu amigo Alex Amarante, Deus abençoe a sua vida. Lohane Araújo, Deus abençoe a sua vida. Minha prima, né? Dayana de Paula, do Nascimento, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém? Palavra pela manhã. A pesca maravilhosa. Veja que interessante esse texto. A Bíblia, esse texto ele vai iniciar dizendo que a multidão estava apta, atenta e curiosa para ouvir Jesus pregar, para ouvir o que ele tinha para falar. Todos sabiam da sua fama, mas poucos sabiam quem era Pedro, a não ser os que moravam na circunvizinhança de Pedro. Pedro era filho de Barjonas, pescador. Conhecia o mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, como a palma da mão. E todo bom pescador, ele sabe, ele entende de mar, ele entende de rede, ele entende de pesca, ele entende de tudo. Ele sabe a hora, o dia, o momento, a favor ou contra o vento, ele sabe, ele entende do mar, porque seu pai era o referencial de pescador naquela cidade. Quando se falava de pescador, lembrava-se do pai de Pedro. E o filho dele também, Pedro, também entendia demais de pesca. Então Pedro tinha sempre a sua comitiva, a sua companhia de pesca, seu barco favorito, a sua companhia de pesca, a sua rede específica para aquele lago, para aquele mar, para aquela ocasião. Mas Jesus, quando veio na Terra pela primeira vez, ele veio com uma missão.
Ele veio deixar um legado, deixar um evangelho para ser pregado. Ele não veio apenas curar, não. Ele veio deixar um exemplo a ser seguido. O texto vai dizer que ele vai se aproximar dali, no lago de Genezaré, ou mar da Galileia. Ele vai se aproximar daquela localidade porque ele queria realizar uma grande obra. E é para se imaginar. Dá para nós montarmos na nossa cabeça mais ou menos uma história. A multidão eufórica para ouvi-lo pregar. A multidão, de um lado, a multidão eufórica, curiosa, para ouvi-lo pregar, para saber qual seria a mensagem de hoje, para saber qual seria o tema de hoje. Uma multidão inteira, não, ele vai pregar, ele tem algo para passar. De um lado, a multidão eufórica, de um outro, um povo frustrado. De um lado, a multidão eufórica e o pregador da multidão. Do outro lado, uma comitiva de pregadores decepcionado e o responsável por toda a embarcação, por toda a pesca, decepcionado da mesma forma. Quero te dizer uma coisa, já uma palavra para a tua vida nessa manhã. Para toda decepção existe uma resposta. Para toda decepção existe uma resposta. E quer decepção maior, ela sempre vem. Já para isso o nome se chama decepção. Ela não vem de desconhecido, ela não vem de algo que você não conheça, ela vem ou de conhecido ou de algo que você entende e sabe e conhece. Isso dá-se enfoque ao nome de decepção. Então, esse texto ele vai dizer que aconteceu que apertando a multidão, era muita vontade de ouvir Jesus pregar. Porque vidas que andavam atrás do que Jesus pregava já estavam com a vida destruída, ministério acabado, família já dada por perdida, mas ainda queria ouvir a palavra que ele tinha para pregar. Independente de qualquer situação, o que saía dos lábios dele não era coisa jogada ao vento, sempre tinha um grande proveito. Então, era comum a multidão apertá-lo, tentar sufocá-lo para ouvi-lo pregar, era muita gente. Então, ele vai chegar junto à beira do lago. Eu acredito que foi propositalmente. Ele vai chegar à beira do lago de Genezaré, firme, pregando a palavra. E quando ele vê que não tinha mais espaço, aí de um lado uma multidão eufórica, do outro a comitiva de pescadores. E aquela mensagem, aquela euforia começa a ficar mais alto. E de um lado o povo lavando rede, preparando-se para o próximo dia ou para as próximas horas, visto que, lavando as redes, já não estavam apanhando mais, já não tinham apanhado nada. Então, o que se fazer é lavar as redes, preparar o barco para a próxima remessa. Só que o que eu disse no início, Pedro e seu pai entendiam de lago, entendiam de rede, entendiam de pesca, entendiam de peixe. Mas, do outro lado, estava um ser que Lucas, o Evangelho de Lucas vai dizer, todo o poder foi dado nas minhas mãos. Se você parar para ler o texto, você vai ver que ele vai se aproximar para a beira do lago. A multidão sufocando ele, para querer ouvi-lo pregar. Do outro lado, você vai ver uma equipe tirando os trapos que vieram agarrados na rede, que vieram junto à rede. Não veio peixe, veio decepção. Não veio peixe, veio sujeira. Não vieram peixes, vieram galhos secos, folhas secas. Meu amigo, a palavra pela manhã para a sua vida é essa. Tudo que tu tem conseguido é decepcionante de falar, é decepcionante de ouvir, é decepcionante de ver, mas eu tenho uma palavra para você. Se você tiver paciência, tem alguém se preparando para entrar na sua vida. Se você tiver fé, o barulho que você está ouvindo, incômodo, que para você é incômodo, para outros é a solução para os teus problemas. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. De um lado, a multidão eufórica, do outro, a multidão decepcionada. Aí o responsável pela euforia, ele vai se aproximar. O responsável pela euforia, ele vai chegar e vai dizer, ei,
E aqueles homens vão olhar e ele vai dizer: o que houve? Nada, estamos vindo de uma pesca e não aconteceu nada. Tudo bem, tá difícil de pregar aqui. Eu preciso de um espaço. Ele vai olhar e vai dizer: eu posso usar? De quem é esse barco? E alguém vai dizer: esse barco é meu, é de Pedro. Posso usar esse barco? Posso falar nesse barco? Posso entrar nesse barco? Ele vai dizer: o barco está sujo, ainda não chegou na parte de limpá-lo, estamos primeiramente limpando a rede. E ele vai pressionar, ele vai insistir: posso usar esse barco? Tudo bem, pode usar o barco. E ele vai subir no barco. Ele vai dizer para o dono do barco: afasta-te um pouco da praia. Pedro vai afastar o barco um pouco da praia. E Jesus vai começar a pregar no barco de Pedro. Sabe-se lá a mensagem que ele pregou, mas foi suficiente para a mensagem causar solução para quem estava ouvindo e a vida de Pedro entrasse uma dúvida: o que será que está acontecendo? O que esse homem está fazendo? E os outros começaram a parar de lavar a rede e prestar atenção. E ele prega, e quando acaba de pregar, ele vai ensinar uma coisa a Pedro. Ele vai chamar Pedro para dentro do barco. Ele vai dizer: eu quero fazer o seu barco de púlpito. Eu quero usar o seu barco como um púlpito para me pregar. Eu quero usar o seu barco como um palanque para mim anunciar a palavra. Eu quero usar o seu barco como uma escada para que as pessoas me ouçam. Você não está entendendo. A palavra pela manhã para a sua vida é essa. A tua decepção Deus vai usar como púlpito. A sua vida Deus vai usar como palanque. A sua história Deus vai usar como uma oportunidade para pregar. O que você se decepcionou, você chama de decepção. Deus chama de esboço. O que você chama de decepção, Jesus chama de esboço aleluia, da mensagem dele. O que você chama de causa perdida, Cristo chama de púlpito para a mensagem dele. O que você chama de decepção, Cristo chama para cabeçalho da minha mensagem. É a sua vida, é o que você fez que não deu certo. Eu tenho uma palavra de Deus para amanhã, para a sua vida nessa manhã, meu amigo. Quando a aposta dá errado, ele vai dizer: agora vamos voltar ao mar alto. Encerrando a mensagem, ele chama Pedro para o barco e vai dizer: Pedro, vamos voltar para o alto mar. Pedro vai olhar para ele e vai dizer: voltar ao alto mar? Acabei de vir do mar, acabei de vir de lá. Vamos voltar ao alto mar. Vamos voltar. Pedro vai entrar e ele vai exatamente aonde ele não havia conseguido nada. Ele vai justamente aonde não tinha dado nada na sua noite. Foi uma noite difícil. Foi uma noite complicada. Lança a rede, puxa, espera mais um pouco, lança de novo. Mas eu disse no início que Pedro entendia de tudo aquilo ali. Mas acima de Pedro havia alguém que deu ordem às águas, dizendo: águas, produzam peixes. Ele não botou as mãos na água, não. Ele não estendeu as mãos sobre a água, não. Pelo poder da palavra, Gênesis, para você entender aonde eu quero chegar, ele vai dizer o seguinte. Em Gênesis, ele vai dizer o seguinte: e chamou Deus. Vamos lá, vamos mais à frente. Produzam peixes. Vamos lá, vamos ver aqui em Gênesis. Isso aqui. Toda alma vivente, as feras. E criou Deus aqui.
Glória a Deus. Gênesis 1, 21. Águas produzam aqui. Produz as águas abundantemente. E assim foi. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme toda a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então você vai ver que em Gênesis ele dá uma ordem às águas para que elas produzam peixes. As águas tiveram que dar o seu jeito e produzir os peixes. Então, nesse dia, chegou o dia de Cristo provar para Pedro que o que ele sabia tinha uma limitação. O que ele sabia tinha um ponto ali, não podia ser além do que estava lhe proposto a saber. E quando ele diz a Pedro, volta-te ao mar, ele vai dizer, Pedro, pega a tua rede e lança aqui. Pedro vai olhar para ele e vai dizer, Senhor, lançamos aqui a rede a noite toda. Foi uma noite trabalhosa, foi uma noite cansativa, foi uma noite em que nós cansamos nossos braços e, por incrível que pareça, nenhum peixe entrou na nossa rede, não conseguimos apanhar nada. A pesca foi um fracasso, eu apostei tudo nessa pesca. Eu vim com tudo, eu vim com a rede, eu vim com a minha comitiva, eu vim com o meu melhor barco, porque eu sabia que essa noite seria proveitosa. Sabe por quê? O nosso ofício é pescador, nós trabalhamos com isso. Ao chegar à praia pela manhã já temos os nossos próprios compradores. O comércio dessa região depende da nossa noite de pesca. E essa noite não foi uma das melhores. E o Senhor simplesmente me manda fazer isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todo mundo que estava aguardando os peixes que Pedro pescaria naquela noite também se decepcionou. Por isso que eu disse, ajuntou de um lado uma multidão eufórica para ouvir a palavra e do outro lado uma multidão simplesmente decepcionada porque os cestos estavam prontos para receber os peixes. Mas e agora? Cadê os peixes? Cadê a pesca maravilhosa que Pedro saiu outrora dizendo que traria, mas não trouxe? Cadê os peixes? Cadê a providência? Nesse discurso que Pedro está dizendo para Jesus, Jesus está olhando nos olhos de Pedro e dizendo, confia no que eu estou te dizendo, acredita no poder da minha palavra, lança a rede desse lado de cá. Meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, Pedro vai olhar para ele e vai confiar na palavra. Não é assim que acontece? Quando você está pronto, pessoas esperando algo da sua vida e você simplesmente não consegue cumprir com a missão, não consegue cumprir com aquilo que lhe foi depositado aquela confiança. Sabe qual é a atitude mais reprovada que você pode fazer? É desacreditar que o próximo dia pode valer. Então, eu não condeno a atitude de Pedro de lavar a rede. Eu aplaudo a atitude de Pedro, porque ele estava preparando para voltar e não precisou nem de tanto preparo. Cristo pegou ele e falou, vamos voltar lá. E quando chegou lá, disse, lançai a rede. Meu amigo, quando ele diz isso, ele vai dizer, Pedro, tu pescou aqui a noite toda, mas o meu pai deu uma ordem aos peixes que não passaram. Eu posso imaginar a cena. Eu já preguei em cima disso, eu repito para você. O barco de Pedro aqui, a rede desse lado. E a ordem divina, peixe, ninguém atravessa para a rede de Pedro. Fica aqui. Se ele lançar a rede aqui, vocês passam para o lado de cá. A ordem partiu de quem tinha autoridade para ordenar. Talvez a sua decepção foi um propósito de Deus para que você cresça no meio dessa decepção e aprenda a confiar mais na palavra de Deus. Seu braço pode falhar, sua mão pode falhar, seu entendimento pode falhar, mas a ordem e a palavra de Deus não falha na tua vida. Há males na vida que vêm para o bem, há decepções na vida do homem que ele passa, na vida da mulher que ele passa, que é para o seu próprio crescimento e entendimento. Cristo precisa ser o centro da sua vida. Você não pode deixar Cristo em segunda opção. Pedro vai pronunciar um dos maiores textos mais lindos que a Bíblia revela. Está no capítulo de número, aleluia, 5.
E respondendo Simão, versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, ele vai chamá-lo de mestre. Quem sabe, ele sabia de quem ele estava diante. Mestre, havendo jogado aqui, trabalhado a noite inteira, nada conseguimos apanhar, mas sobre a tua poderosa palavra lançarei a rede. Meu amigo, viva pela palavra e você não será decepcionado. Espere da palavra e você não será decepcionado. Espere em Deus, ele não te decepciona. Confie em Deus, ele não te decepciona. Amém, Diego. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Espere em Deus, ele não te decepciona. Olha o que Pedro vai dizer, que isso sirva de lição para a sua vida. Senhor, trabalhei a noite inteira confiando no que eu sabia, no que eu podia, no que eu tinha em mãos e falhou. Simplesmente falhou. Tá vendo ali aquele povo à beira ali? Todos eles estavam esperando os peixes que eu traria. Cadê? Não trouxe nada, falhou. Você está vendo ali? O Senhor está vendo ali? Aqueles homens são especialistas. Nós entendemos de água, de peixe, de rede, de barco, de tempo, de vento, mas simplesmente falhou. E Cristo dá aquele sorriso para ele e diz: lançai a rede aonde? Aqui, eu estou ordenando que seja aqui. Pedro vai dizer, segundo a sua palavra, lançarei a rede. Meu amigo, a Bíblia vai dizer que Pedro vai pegar 153 grandes peixes, a ponto de ele ter que olhar para os barcos que ficaram à beira da praia e falar: vem ajudar-nos, porque senão nós vamos ir a pique. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o segredo para não se decepcionar, esse é o objetivo da palavra pela manhã. O segredo para você não se decepcionar é não confiar naquilo que você sabe, é confiar naquilo que é pregado para você, é confiar naquilo que é ensinado pelo seu pastor, pelo seu líder, pela palavra de Deus. Eclesiastes 11, já no finalzinho, vai dizer: as palavras de um sábio, Eclesiastes 12, as palavras de um sábio são como pregos bem fixados na congregação do justo, dada pelo sumo pastor, que é Cristo. Pregos bem fixados. Você que é pedreiro sabe que se você bater um prego de aço numa tábua bem fixada, ao tentar tirar, quebra a tábua, mas o prego não sai. Esse é o objetivo da palavra pela manhã para a sua vida. Já estou me levantando para partir para o trabalho, mas eu precisava deixar isso aqui para você. Eu precisava deixar isso aqui. Pedro estava dizendo, a sua palavra são palavras de um sábio e elas são bem fixadas no coração de quem ouve e entende. Então grave essa palavra, fique com essa palavra pela manhã. Deus está aqui. Ao começar a falar da palavra, ele se manifesta em nosso meio. Ao começar a falar da palavra, ele se manifesta. Veja que texto lindo. Afasta-te um pouco da praia, meu amigo. Do jeito que você está na superfície, você não vai conseguir. Deus quer que você se aprofunde mais. Não tenha medo de ir mais além com Deus, entrar mar adentro com Deus. Ele é o dono do mar. Mas Pedro, mas Senhor, por que eu não peguei? Porque eu quis te encontrar no lugar da tua decepção. Eu quis achar você no lugar da sua decepção. Não é em qualquer lugar. Cristo vai chegar quando você estiver decepcionado, porque você está tentando aonde não vai ter solução. Acredite, Deus é fiel para entrar quando o mundo te condena, quando o mundo te decepciona. Cristo entra. Ele disse, não, Pedro, quem está mandando sou eu. Eu dei ordem aos peixes a não entrar na sua rede. Aí agora eu posso imaginar a cena. Eu posso imaginar a cena. Cristo dizendo, ninguém atravessa. E os peixes já pronto, não, fiquem aqui. O que eu tenho com Pedro é pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Palavra pela manhã. Amanhã também estarei aqui, irmão. A semana inteira estou deixando um vídeo para vocês aqui. Convide seus amigos, seus irmãos, compartilhe esse vídeo, porque o que edifica é a palavra. E agora, como Pedro aprendeu, nós também aprendemos com isso, a viver segundo a palavra de Deus. Não confie naquilo que você sabe, confie na poderosa palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer a vocês que estiveram comigo, Alex, Dayana, Diego, Lilian também está nos assistindo, minha mais nova funcionária Lília também está nos assistindo, e tantos outros, Alex Amarante, Alex Sandro,
Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Divulgue esse vídeo, que espero que Deus tenha falado com vocês. Palavra pela manhã, agora vamos partir para o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. A paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Amém.